Hoje nós vamos falar sobre curar o passado. Ressignifique os acontecimentos. Fiquem atentos. Nós somos, e isto eu sempre decanto aqui, nós somos produtos das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Cada um de nós carrega a sua história. História de outras vidas, marcadas por ideais de conquistas, frustrações, amores, decepções. Essas histórias foram reeditadas porque somos colocados diante de situação em que fracassamos em vidas passadas. Então somos colocados diante daquilo que nós falhamos para tentar um conserto, uma reestruturação. E é claro que ao sermos colocados de novo, fomos gerando sintonia referencial com o que vivemos em vidas passadas. E em muitos casos, reeditamos as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, reforçando-os mais ainda, porque sabemos, e isso a psicologia nos diz, que tudo aquilo que nós reafirmamos em comportamento que se chama reforço, tende a se manter e a se fortalecer. Então, em função disto, muitas vezes não conseguimos reestruturar a nossa reforma ou o refazimento da nossa emoção. Então houve o reforço daquela emoção e aquela emoção ficou gravada através de sentimentos de frustração, de decepção, de tristeza, de desamor, de abandono. E essas emoções, esses sentimentos, os mais marcantes, passaram a influenciar a nossa forma de ver o mundo, de nos relacionarmos com as pessoas e de termos também os nossos conceitos em relação a determinadas situações. Ou seja, nós, pelo que sofremos, pelo que passamos, ou pelo que gozamos no sentido psicanalítico de prazer, nós fizemos padrões, estruturamos paradigmas, e tudo isto nos faz o que somos. E tudo isto reflete agora a nossa visão de mundo, a nossa visão de ser. É claro que isso não significa necessariamente que nós tenhamos a consciência de que reagimos ou agimos desta ou daquela forma em função do que vivenciamos. Mas não tenham dúvida que efetivamente somos produtos do que vivenciamos e do que fizemos. Nós não temos conscientemente esta convicção. Isto é por conta daquilo. Mas agimos motivados por este conteúdo. E esse conteúdo, como já tratamos aqui em reuniões passadas, esse conteúdo nasce do que recebemos da família, do que recebemos da religião, do que recebemos na sociedade.
Tudo isso interagindo com as nossas vivências. Com as nossas vivências. É por isso que nós, muitas vezes, nessas vivências, repetimos modelos que são referências nossas, sobretudo no nosso ambiente doméstico. É tão interessante, no nosso abrigo, toda criança que chegava, vítima de abuso sexual, nós tínhamos um cuidado maior com ela, porque ela tendia a se tornar uma abusadora. Era quase que inexorável isto. Quase que inexorável. Então, é esta repetição. São os exemplos que nós carregamos exatamente por uma busca de viver e reagir. Porque nós vivemos em cima de reações. Nós vivemos na sociedade reagindo a ela. E o reagir aí não significa necessariamente ação deletéria, negativa, pesada. Não. Reagimos. Reagimos a tudo que somos concitados. E vamos reagir com o quê? Com o que temos. E esse ter é o que somos. Então vamos reagir com o nosso conteúdo emocional, com o nosso conteúdo sentimental. Um abraço aí, vocês todos no Facebook. Um abraço. Quem não tem Facebook aqui? Levante a mão. Pô, vocês não são jovens. Poxa. Quem tem, levante a mão. Olha para isso. Nós, portanto, não, vocês sabem, é interessante como eu fico muito feliz com essa possibilidade lá das próprias redes sociais, porque a quantidade de pessoas que podem ter acesso, né, a um conteúdo. Eu faço uns lives aos domingos de manhã, né, uns lives, eu faço. Aí 9.000 pessoas, 10.000 pessoas acompanham, eu fico feliz, não por estarem me acompanhando, mas poxa, se eu colocar uma semente para despertar. Nesse último domingo, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava no live para quem não sabe é ao vivo, tá? Eu estava em um live, aí uma moça foi no inbox, eu contei isso hoje na rádio, foi no inbox e disse: Medrado, foi ouvindo você que eu não me suicidei. Quando você disse que o suicida é egoísta, que o suicida não avalia a dor que vai deixar em quem ama ele. E eu pensei nisto. Mas aí eu percebi que ela quis me convencer. Ela disse, eu li algo e botou, que se uma pessoa morre de câncer, aí diz que o culpado foi o câncer. Mas quem está em depressão profunda e quer se matar, a culpa é de quem? Como se ela quisesse dizer que a culpa é da depressão. E eu respondi, é de quem se mata. Ela, mas e o câncer? Eu disse, o câncer está ali como uma doença que tem uma possibilidade genética. A depressão também é uma doença. Mas a pessoa, fazendo a sua parte, pode até se libertar mais facilmente de uma depressão do que de um câncer. Mas é preciso fazer a sua parte. E ela foi tentando me convencer. Ela foi tentando argumentar. E eu falei assim, meu Deus, essa criatura, se eu disser que uma palavra mal colocada, ela poderá se sentir estimulada. Não sei se iria se matar. Não é?
Aí eu vi que essa questão, eu já tinha falado na rádio, mas também eu já tinha falado em um dos ao vivo, né? Da coisa do egoísta. E é um lei de engano, porque acha que vai resolver problema, e no plano espiritual tudo só aumenta. Porque aqui a gente tem um corpo que dá uma barreira, e lá não. Por aqui a gente vê pelos olhos, lá a gente vê pelo corpo todo. A gente sente angústia no peito, lá pelo corpo todo, o corpo espiritual. Então, aí eu fiquei pensando como é importante exatamente isso. Sim, então tudo isso, até a depressão, a alegria, tudo são conceitos que nós vamos colocando na nossa vida de uma maneira a formar o nosso patrimônio interior, a nos condicionarmos. Aí é que está a coisa boa e a coisa ruim. O condicionamento. Porque você pode se condicionar em cima de premissas falsas. Nenhum homem presta. Você forma um condicionamento em cima disto. Você vai reagir no mundo como? Qualquer nova oportunidade de você ser feliz, mesmo que você tenha 60, 70, 80, 90 anos, você vai reagir contra. Porque você já tem este condicionamento. Nenhum homem presta. E é aí que surge o desafio da ressignificação. Meus amigos, padrões estabelecidos geram ações, reações, inspirações já determinadas. E nós não podemos nos engessar em reações, em ações pré-determinadas, rígidas, nascidas de leitura ou de vivência de situações que nos marcaram, que nos feriram, mas foram situações específicas. Há um psicólogo, Miguel Lucas, que ele conta uma história muito interessante. Ele disse que ele estava lendo Como Construir uma Máquina do Tempo, é um livro de Paul Davies. Eu tive até curiosidade de ver esse livro, PDF. É um livro que realmente propõe a pessoa como construir uma máquina para viajar no tempo. Então ele fala, inclusive, como isso pode acontecer. Para o passado tem que ser através do buraco negro. Um devaneio lá do cidadão. Aí ele conta, o psicólogo, que estava tomando café da manhã com seu filho de 5 anos. E aí ele perguntou ao menino: "Ô meu filho, você já pensou, o que é que você acha se nós pudéssemos viajar no tempo? E como nós viajaríamos no tempo?" Diz que o menino, 5 anos, olhou para ele e disse: "Eu sei, papai." "Como?" E ele respondeu: "Pela memória." Pela memória. Ele diz que a resposta do filho dele de 5 anos quebrou um paradigma que ele tinha. Um paradigma de que o passado existe como algo concreto. E ele refutou a partir dali aquele paradigma, dizendo que o passado não existe. O que existe são memórias de acontecimentos que já se foram. É porque nós temos como uma imagem dizer que o passado é a nossa vida. Que o passado é como se fosse algo ali, centrado numa existência. Como se fosse um país que tem vida, mas que nós não estamos lá. Não, o passado não existe. O que existe são as nossas memórias do passado. O que existe
São as percepções, os conceitos que guardamos da vivência deste passado. Meus amigos, isto eu penso que seja revelador. Porque se efetivamente o passado é em verdade mesmo uma percepção de uma vivência, e se nós somos produtos de um evoluir de relacionarmos-nos constante, claro, eu posso modificar este passado através das percepções dele com a minha mudança de conceito. Vocês perceberam a sutileza? Ou seja, precisamos revisitar, aí vem o ressignificar, precisamos revisitar os nossos momentos no passado. E aqueles momentos foram vividos sob determinadas circunstâncias emocionais, psicológicas, de maturidade, de tudo, para reconceituarmos aquele momento. Reconceituarmos aquele momento. Eu falava, coloquei isso, né, como tema da minha palestra hoje no Facebook, e um rapaz foi no inbox e me disse: Medrado, você lembra do Paz Mendonça? Todos nós lembramos do Paz Mendonça, né? Supermercado Paz Mendonça, quem é aqui da Bahia, né? Aí ele disse: eu lá no Paz Mendonça, do relógio de São Pedro, ele até disse que estaria hoje aqui, eu roubei um pacote de chiclete Plock. Você lembra do chiclete Plock? Claro, né? Vocês lembram, né, do chiclete Plock? Ele disse: eu roubei e fui pego roubando. E o segurança me levou para dentro de uma câmara frigorífica. De uma câmara frigorífica, ele disse que deveria ter uns 12 anos. Medrado, a culpa até hoje me consome. Ele relatou. Exemplifica bem mesmo, né? Ele formou um padrão em cima de um momento circunstanciado a uma idade. Eu disse a ele: mas olhe, né? Digitei. Você era um garoto, não tinha dinheiro para o chiclete. Rompa isso. Você faria isto de novo agora? E algum tempo depois ele me respondeu: não, de forma alguma. Então, ressignifique aquele momento. Você não é um bandido. Você apenas roubou um pacote de chiclete. São essas questões. É disso também que eu converso e muito com as mulheres que abortam. Porque, inclusive, alguns companheiros palestrantes espíritas têm uma necessidade de colocar culpa, de bater. O cachorro já está morto, no caso, a cadela, ainda chuta. Ainda chuta. Não. Geralmente, quando alguém vem a mim e diz isso, eu falo assim: olhe, foi o seu momento, as suas circunstâncias, as suas pressões, as suas dores. Hoje você faria? Não. Então, é isto que é voltar ao passado e fazer uma ressignificação dele. Em últimas palavras, para sermos bem práticos, objetivos, é você encontrar uma razão para aquilo que você fez. Considerando que você não é nenhuma psicopata, sociopata. Então, claro, houve um momento para o que você fez e para o que você sofreu. Porque você pode ter sofrido também uma investida maldosa, cruel de alguém. Em algum momento da sua vida. E quando falo passado, eu não falo passado da sua meninice. Não, até o passado da semana passada.
estamos buscando reagir, ressignificar os acontecimentos da nossa vida para nos desvencilharmos deles. Então, por quê? Por que você diz que nenhum homem presta? Ah, porque eu tive um namorado de Osvaldo. E o de Osvaldo aprontou. Eu virei assim, mas observe, olha o nome dele. Ele já trazia do nome o que ele poderia fazer. Odiosidade. Então, veja, é ele, é o seu momento. E meus amigos, nós concordamos com as ações que as pessoas nos trazem. E aceitamos. Nós aceitamos a ofensa, nós aceitamos a agressão, a maldade, nós aceitamos. E aceitamos em que momento? Quando aquilo nos abala. E as pessoas sofrem. Vocês mulheres adoram sofrer. Sofrem. Sabe, se acabam. Ora, ressignifique aquele momento. Olha, sabe de uma coisa? O de Osvaldo não prestava mesmo, mas eu quis aceitar. Eu aceitei o que ele fazia. Eu aceitei. Tanto que ficou. Eu tive, vocês sabem, está aqui meu irmão Rafael, quando minha mãe teve aquela desilusão com meu pai, aquela coisa, meu pai constituiu uma outra família e ela descobriu, foram lágrimas, aquela coisa. Minha mãe não era fácil, não era uma ótima pessoa, mas chegava aí assim na ferida do velho, não é? Então quando eu entrei para ser menor aprendiz do Banco do Brasil, 15 anos, passei num concurso, todo cheio de mim, a ganhar o salário mínimo e meio, muito dinheiro para quem lavava carro. Eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, pode se separar de meu pai. Falei sério. Pode se separar que eu assumo a casa. Ela sorriu, passou assim a mão na cabeça, e eu esperava o dia da separação. Meu pai só aparecia final de semana em casa. Final de semana chegava, ia embora e nada. Eu, mãe, e aí? Ela só sorria. Com o passar do tempo, eu fui vendo que era ela que não queria. Então, se eu tive esse conceito, todo filho tem, né? Quando percebe, sabe, sua mãe traída, essas coisas passionais de família, né? Aí os filhos ficam ressentidos com o pai. Geralmente é com o pai, né? Os homens que geralmente não prestam. Ressentidos com os pais, aquela coisa toda. Mas, gente, quando não quer, dois não se beijam. É simples assim. Se há continuação daquela situação, e aí pode ser em qualquer lugar, assédio profissional, em qualquer lugar. Se você continua, você aceita. Você aceita. Se você aceita, de quem é a culpa? É só da pessoa? Não. Aí vai. Nós falamos aqui há umas 2 semanas, a defesa do ego. Você vai racionalizar, você vai espiar, você vai buscar diversas formas de se justificar naquela situação. Mas tudo que você buscar para se justificar naquela situação, é em última análise para dizer, eu quero, eu vou ficar. É assim. É assim. Porque quando você não quer, você rompe. Basta. Mas o problema é que nós aceitamos, mantemos e arrastamos. E aquela situação vai ser uma situação que vai gerar todos os conceitos, todos os preconceitos. Geralmente quem ressignifica as suas dores se liberta.
Geralmente quem se mantém preso às suas dores tende a ser carrascos tenebrosos em relação ao comportamento do outro, inclusive pelo processo de projeção. Então, veja o que você precisa se ressignificar em termos de conteúdo. Porque, meus amigos, nós vamos manter os mesmos julgamentos que tínhamos há 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos passados, se nós não buscar revisitar aquela dor, aquela aflição, aquela dificuldade, e procurar com o olho de quem está de fora analisar aquele contexto que não existe senão na memória, para reajustarmos e nos libertarmos daquele foco traumático. É fácil? Não. É difícil? Também não. Agora é preciso enfrentamento. E geralmente não queremos. Geralmente nós queremos deixar debaixo do tapete, não é? Escondido. Não sei se acontece com vocês, acontece comigo. Quando você lembra alguma coisa, né, que você passou, não foi boa, o que você fez, em suma, alguma situação, ou de constrangimento, ou de dor, ou de aflição, aí você, eu não quero nem lembrar disso não, quero lembrar não, você até passa a mão na testa, não, é exatamente o contrário. Queira lembrar, esmiúce para modificar. Não é lembrar para macerar, porque tem gente que faz isso, né? Lembra de um sofrimento e fica ali naquele sofrimento, não é? Olha, hoje eu tive uma lembrança horrível, mas mantém aquela lembrança. Tem gente que comemora aniversário de desgraça. Tem gente que comemora. E quando, vocês sabem, muitos de vocês vêm a mim algumas vezes e dizem assim: pô, Medrado, você mudou. Isso é um elogio. Porque quem não muda se aprisionou. Nós temos que mudar. Nós temos que ir para frente, não podemos ficar presos na retaguarda, não. Temos que mudar, sim. Temos que mudar conceito de vida, temos que mudar conceito de mundo, temos que reconceituar as questões. Temos. Para não ficarmos autômatos das memórias do nosso passado, sempre impingindo em nós revisões de dor. Não, isso não. E é bom que nós revisitemos essas memórias com o objetivo de transformar. E como vamos transformar? Avaliando o contexto daquele momento. Você era jovem, você estava sob pressão. Levante as dificuldades. Verifique as suas fragilidades daquele momento, até para que você não se sensibilize mais tanto daquela forma. Eu comentava, não sei, eu acho que era com Rosângela, eu dizia, meu Deus, como faz tempo, porque houve um período, vou dizer em que faz tempo, houve um período em que eu tinha uma preocupação muito grande, porque não é, eu trazia uma forma diferente de pregar doutrina, botando música, contando piada, isso não existia no movimento espírita. Eu era censurado, criticado, e isso me incomodava, e eu tentava dizer às pessoas que alegria não era sinônimo de falta de seriedade. Eu era sério no trabalho que realizava na Cidade da Luz, e como eu me desgastei com isto. E eu dizia a Rosângela exatamente isso, como eu não sinto mais necessidade alguma disto. Revisitei, reconceituei e pronto, já foi.
Então é isto que nós temos que fazer nesses pontos que ficaram aí, nesses pontos que estão na vida de vocês, que vocês sabem quais são e que geraram grande dor. E que vocês pensam, já não quero nem lembrar disso, ai, foi um momento tão difícil, tão difícil, tão difícil, não quero nem lembrar. Não, lembre, saia, reconceitue. É por isto que eu, depois dessas ponderações e conceitos de Pablo Duran, eu pensei, o passado pode ser mudado. Porque no momento que eu ressignifico ele, eu estou mudando as consequências dele agora. Posso não ter mudado as consequências dele ao longo de determinados anos, ou período, mas agora eu posso. Voltando ao exemplo de meu pai e minha mãe, eu mudei, porque eu vi que não era meu pai o culpado pelo sofrimento de minha mãe. Era minha mãe que se colocava no papel de sofredora diante das atitudes de meu pai que ela aceitava. Simples assim. E foi por conta disto que eu o recebi na minha casa, que ele morou comigo, até quando ele casou. E eu digo que foi minha mãe que arranjou a mulher dele, porque quando ele casou, saiu lá de casa, foi assim um alívio, porque me dava uma dor de cabeça, mas ao mesmo tempo continuou me dando. E vocês sabem, eu senti, meu pai morreu em Fortaleza, estava passeando na casa da então mulher dele, e eu dizia que a morte ia pegar meu pai distraído, porque ele era muito atento contra a morte. Ele era muito atento, doutor Paulino. Ele tinha um apego à vida, ele tinha aquela coisa assim. Então, quando ele sentiu mal-estar, ele dizia a meus irmãos, ou a Maria, a mulher dele, avise a José para falar com o doutor Bezerra, avise a José para falar com o doutor Bezerra. Então, era aquela coisa assim que ele tinha, não é? E eu dizia, a morte vai pegá-lo desprevenido. Ele quis que eu alugasse um apartamento para ele perto do Hospital Espanhol, porque a cardiologista dele era do Hospital Espanhol. Então, quando ele tinha qualquer coisa, ia para o Hospital Espanhol, aí eu ia visitá-lo. Os médicos me recebiam, porque viam que eu estava chegando ali, disseram, Medrado, eu sinto muito, mas já está começando a falência dos órgãos. Eu acho que é questão aí de mais uns 3, 4 dias. 3, 4 dias ele estava em casa. Era uma vigilância que ele tinha. Foi em uma dessas internações dele que eu conheci até um irmão meu. Eu já contei isso a vocês. Eu querendo saber onde era, porque tinha assim, Sérgio, uma campainha para entrar na UTI, né? Eu procurando, aí um rapaz chega assim e fala assim, Medrado, é ali. Eu pensei, deve ser alguém que frequenta o centro, né? Ou ouve o rádio. Eu, tá, obrigado. Aí eu toquei a campainha, aí veio a pessoa, eu sou filho de Arlindo Medrado. Medrado, aquela coisa. Aí entrei, o rapaz entrou também. Aí eu percebi que eu ia conversando com os médicos, o rapaz assim, acompanhando. Aí eu sorri para ele, ele sorriu para mim. Eu disse, não deve ser fã mesmo esse, viu? E lá ia eu. Aí cheguei no boxezinho, não é? Aí eu entrei, meu pai ficou assim me olhando. Aí ele viu o rapaz. Aí ele olhou pro rapaz, olhou para mim, ficou calado. Aí o rapaz entrou no boxe e disse, bem, seu paiinho. Aí ele virou e disse, Deus lhe abençoe, meu filho. Como é que você soube, Antônio Arlindo? Antônio Arlindo. Aí ele, eu liguei lá para Maria. Antônio é filho? É meu irmão?
Aí eu fui, me apresentei a ele. Ele disse, eu sou Antônio Arlindo, sou seu irmão. Eu disse, tá, meu irmão, um prazer. Olha, meu pai era tão matreiro, que até numa UTI ele dissimulava. Aí ele chegou, olhou para mim e disse assim, só José não veio me visitar. Aí eu disse, meu pai é eu aqui. Não, você é Rafael, você não é José não. Aí eu cheguei, me aproximei dele assim, Rafael tem os olhos claros? Aí ele sorriu e disse, não, você é Rafael. Aí eu, tá bom. Aí fiquei ali conversando, coisa e tal. Aí meu irmão Antônio Arlindo, parece Arlindo Orlando, né? Antônio Arlindo foi embora. Aí eu sorri. Aí quando eu estava ainda, ele viria assim, ô Zé, meu filho, vem cá, você... lembrou! Ele não queria se explicar ali naquela situação. E depois de algum tempo, eu também nunca mais vi Antônio Arlindo, nem as irmãs dele. Aí estávamos no velório, eu estava assim ao lado de minha tia, a irmã de meu pai, sentado. Aí chegou um grupo enorme, aí ficou lá do outro lado do caixão. Aí eu virei e falei assim, ô tia, Antônio Arlindo eu conheço. Ela disse, as outras devem ser suas irmãs, seus cunhados. Aí eu disse, eu vou lá. Aí eu saí e disse, não ia ser falso modesto, se vocês devem me conhecer, eu sou Medrado, você é quem? Aí pronto. Eu sou Arlindo, olha como meu pai era criativo. Não é? Eu tenho um irmão chamado Arlindo também. Eu sou Arlinda, a outra disse é Valdeci, este é meu filho, não sei o quê. Pronto. Aí vocês me perguntam, eles são meus irmãos? Eles são filhos de meu pai. Não fui criado com amor de irmão. Isso é ressignificar a vida também. Não fui. Eu fui criado com amor de irmão? Não fui. É a consanguinidade que gera o afeto? Quantos problemas e dores e recalques e frustrações e aflições porque a pessoa vira e diz assim, mas eu não amo meu pai. E eu pergunto, no contraponto, e por que tem que amar? É duro, não é? É duro. Mas por que tem que amar? Você vai amar quem semeou amor em você. Você vai amar quem despertou em você esse sentimento e regou. Por isso que algumas pessoas até dizem assim, mas eu acredito que quem ama jamais deixa o amor morrer. Amor morre também. Amor acaba. Se não for cultivado, então não era amor? Era! Olha aí aquele processo de reconceituar. Enquanto você estava na vivência com aquele amor, você no amor e não foi amada, amado. Existia o amor, ele acabou, não foi regado, sei lá por que cargas d'água. Isto é modificar a linha do seu passado. É ressignificar a linha da vida do seu passado. Gente, acredite em mim, viver não é difícil. Temos momentos difíceis, mas viver não é difícil. Nós é que complicamos, arrastamos e queremos ser vítimas, queremos que o outro seja o culpado, a culpada, para sentirmos o alívio da transferência da culpa. Não, assuma a sua culpa no seu pedaço, siga em frente, se diga, olha, não vou fazer mais aquilo, se eu tivesse de fazer, não faria daquele jeito, e siga seu caminho. Algumas pessoas me perguntam, Medrado, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Não. Mas me arrependo em alguns momentos da forma com que eu fiz. Então ressignifico aquela forma. Se me acontecer de novo, não vou agir daquela maneira.
Aí é aprender com a vida. E é crescer com ela. E a partir daí, a cada um, a herança de si mesma. De si mesmo. Meus amigos, viver não é difícil. Eu repito. Não deixe que o seu passado, que não existe senão em sua memória, assuma o papel do seu presente. E estabeleça as suas condutas no seu presente. Não. Não. Renato, principalmente, me fala muito assim, mas Medrado, você não aprende, né? Quantas vezes, quantas pessoas já foram ingratas com a Cidade da Luz, com você, trabalhadores, não sei o quê, e você continua fazendo as mesmas coisas porque são pessoas diferentes. Ah, mas você vai ver, vão aprontar também. Aí já não é problema meu. Não é problema meu. Eu tenho que continuar com o meu foco e as pessoas com os seus valores. É simples assim. Então, por isto, e o preconceito nasce muito disto, preconceito de toda sorte nasce muito disto, de uma experiência negativa com alguém daquela área, ou daquele tipo de ser, sei lá, e a partir daí você cristaliza aquilo, desconstrua, derreta isto. Agora é claro, não é porque você tem uma nova postura diante da vida, dos conceitos da vida, que as coisas vão deixar de acontecer. Não, vão continuar acontecendo. Porque estamos nesse mundo que se chama de provas e expiações. E é assim mesmo.